Os ossos crescem até os 20 anos e ganham densidade até os 35. A partir dessa idade, a perda óssea aumenta gradativamente como parte natural do envelhecimento. Mas essa perda pode levar à osteoporose, quando os ossos ficam mais frágeis e podem se quebrar com mais facilidade. Para falar sobre o assunto, nós estamos recebendo no programa Saúde e Vida de hoje a geriatra Juliana Berreta, a fisioterapeuta Vanessa Vieira Pereira, a terapeuta ocupacional Tatiana Vieira Couto e o ortopedista Dr. Márcio Passini, da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Sejam bem-vindos. Obrigada. Sejam bem-vindos. Obrigada. Bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto que é dúvida para muita gente, a osteoporose. Como descobrir, né? Como descobrir que a pessoa tem a osteoporose? Às vezes as pessoas acham que todo idoso tem. Todo idoso tem? Como é? Bom, vamos lá. Na verdade, a osteoporose, assim, a gente tem uma alta incidência com o envelhecimento, né? Porque a gente vai perdendo massa óssea, perdendo qualidade do osso, né? E na pós-menopausa também, com a perda da proteção estrogênica da mulher, também a gente tem uma maior incidência da osteoporose. Como descobrir? Né? O diagnóstico é feito através da densitometria óssea, que é um exame rápido, de fácil acesso, de 15 minutos, que vai medir a densidade do osso. Tá? Então essa é uma forma da gente fazer o diagnóstico e outra forma são as fraturas de baixo impacto, né? Então um paciente que numa queda da própria altura faz uma fratura de colo de fêmur, faz uma fratura de rádio distal ou uma fratura espontânea de coluna vertebral, a gente já consegue estabelecer o diagnóstico de osteoporose a partir daí. Doutor Márcio, sem querer discordar. Fique à vontade que nós estamos... A densitometria é um exame fantástico que mostra se a pessoa tem osteoporose. Então, a pessoa, quando faz a densitometria, fica sabendo que tem osteoporose. Tem pessoas que não têm osteoporose densitométrica, mas podem vir a ter fraturas osteoporóticas. Foi isso que a doutora chamou a atenção. A presença de uma fratura osteoporótica com uma densitometria normal ou com uma osteopenia, um diagnóstico intermediário, entre normal e osteoporose, essa pessoa pode ter que tem então uma fratura osteoporótica, ela tem uma osteoporose chamada osteoporose estabelecida e merece ser tratada, precisa ser tratada. A partir de que idade é possível ou é indicado esse tipo de exame? A menopausa é taxativo. A mulher tem que fazer um exame logo após a menopausa. E depois, dentro deste exame, e não é só o exame, aí tem os tais fatores de risco, então tem uma porção de outros dados que a gente depois pode conversar aqui. E dentro desses fatores de risco, então, o médico fala quando a pessoa vai fazer um outro exame. Em geral, esse primeiro exame quem pede, então, é o ginecologista. Né? O homem, aos 65, tem que fazer, tá certo? Mas tem homens que têm osteoporose muito antes dos 65, 35, 40 anos, né? Por causa de uma porção de razões que a gente depois pode conversar mais aqui. Doutora Vanessa, a osteoporose ela aparece já, então, depois de uma certa idade, mas ela pode ser prevenida? Como? Me fala um pouquinho, a gente estava conversando, né, e você falava sobre a questão da infância. É na infância mesmo? Na verdade, a gente começa a nossa formação óssea desde a nossa infância, adolescência, onde a gente tem, né, o pico da formação óssea. E a gente consegue ter essa formação óssea através da exposição ao sol, de uma alimentação adequada e de uma parte que me interessa muito, que é através do exercício físico, né? Então, o que a gente tem hoje é uma população de crianças, de adolescentes que fazem pouco exercício físico, né? Então, que não tem uma carga sobre o osso, que seria um efeito que a gente chama de efeito piezoelétrico, que sempre que eu coloco uma carga naquele osso, eu crio um potencial elétrico negativo e aí isso faz com que eu tenha mais formação óssea. Então, a prevenção da osteoporose deveria começar desde pequenininho. Por isso, às vezes a gente não dá tanta importância, mas uma boa escola é uma escola onde eu tenho educação física pelo menos 2 vezes por semana. E as atividades extras, né? Então, colocar essa criança para fazer exercícios fora da escola também é essencial, né?
E daí quando a gente lembra, assim, né, dos nossos avós falando, né, coloca a criança para tomar sol. Então, isso já é uma prevenção. Então, vamos falar um pouquinho também dessa importância do sol, da vitamina D? Olha, para o terapeuta ocupacional, acho que junto com isso que a Vanessa já trouxe, a gente ajuda a pessoa a organizar a rotina, então colocar as atividades daí então num ambiente livre, onde ela possa tomar sol. Acho que o terapeuta ocupacional vai mais por essa linha, de organizar a atividade e a rotina que essa pessoa faz desde sempre, desde quando ela é criança, qualquer fase da vida, e especialmente no envelhecimento, que é quando essa pessoa tem mais probabilidade de desenvolver doenças, né? Então, a gente precisa aí também desse suporte para que essa pessoa possa desenvolver todas as atividades que ela precisa para não ter uma fratura, ainda que ela tenha osteoporose, né? E a gente sabe que uma queda em decorrência ou de uma osteoporose ou em decorrência de qualquer outra doença, ela vai limitar a quantidade de atividades e vai, portanto, influenciar na qualidade de vida dessa pessoa. Então, por isso é tudo muito importante pensar, né, nessa rotina também. Doutora Juliana, de qualquer forma, o mais barato, tanto para prevenir quanto para tratar a osteoporose, é fazer o exercício físico, sem sombra de dúvida. Tomar sol é extremamente importante, apesar de que o sol provoca tumores de pele. Então, por isso, hoje se dá muita ênfase à ingestão de vitamina D. Até alguns anos atrás, o pediatra parava de dar vitamina D para a criança com 1 ano de idade. E hoje os pediatras estão insistindo em manter essa criança tomando vitamina D, principalmente porque cidade como São Paulo, o sol de São Paulo não tem raio ultravioleta suficiente, porque não atravessa a poluição. Então, quando a gente fala em insolação, parece uma coisa muito simples, mas nem sempre é, né? Daí essa necessidade da gente recorrer a esses fármacos hoje para ajudar a criança. E isso que a doutora falou aqui é extremamente importante. Criança tem que fazer atividade física, tem que tomar sol, tem que desenvolver o esqueleto, porque o esqueleto é para o resto da vida. E eu vejo os pais com muita ênfase na escola. A criança tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar, tem que aprender inglês, tem que não sei o quê. A criança tem que desenvolver um bom corpo, porque depois são mais 80 anos para carregar aquele corpo. E a exposição ao sol, ele é sem o protetor, né? Então, por isso que muitas pessoas acabam não recebendo mais esse sol, porque há o risco do câncer de pele, todo mundo passa protetor, mas é necessário para absorção sem o protetor, sem o protetor, bem lembrado, muito bem lembrado. Bom, doutora Juliana, daí quando a gente fala que é necessário o sol, não é só para criança, né? O idoso também precisa tomar o sol, mas daí a gente conversava que ele fica mais recluso, né? E muitas vezes dentro de casa, principalmente depois de uma queda, aí que ele fica mais em casa mesmo. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Então, com o envelhecimento, né, assim, é normal ter uma hiperproteção dos familiares em relação ao paciente, né? O idoso ele já vai perdendo um pouquinho a mobilidade dele, ele vai alterando a sua dinâmica do que ele era independente para fazer suas atividades. Quando isso começa a acontecer, a gente tem que ficar bem atento, porque ele pode entrar num ciclo de fragilidade, né? Então ele vai perdendo massa muscular, ele vai ficando menos ativo em relação ao ambiente, e a exposição solar também entra nessa questão, né? É fundamental, sim, que o idoso continue sendo exposto ao sol, e é fundamental a gente estimular o paciente idoso a conseguir ainda manter as suas atividades conforme a sua aptidão. Então, assim, tudo que o idoso for apto e capaz para fazer, que ele faça. Seja supervisionado por um familiar, por uma cuidadora, com uma orientação de uma TO, uma orientação de uma fisioterapeuta, né? Seja sozinho, se ele for apto a fazer. Então, a mobilidade, a gente impede com que ele perca a massa muscular, né? Perca a massa óssea, porque quando a gente perde músculo, a gente perde osso também, né? Faz com que ele fique mais ativo no meio ambiente, e a gente também previne quedas, que é um ponto muito importante a ser tocado nessa questão da osteoporose, que não existe tratamento da osteoporose sem uma boa orientação em relação à prevenção de quedas. E doutora Vanessa, às vezes a pessoa precisa fazer atividade física e quem ajuda é a família. Então a família acaba buscando na internet, qual é o exercício adequado? É esse.
Mas é dessa maneira que nós temos que procurar essa ajuda, então, para o idoso? Nós podemos buscar ajuda, né, como a gente até havia comentado anteriormente, ou com um fisioterapeuta ou com um profissional de educação física. Para um idoso que já sofreu uma queda, um dos fatores que leva esse idoso a sofrer uma queda é um déficit de equilíbrio, que o idoso tem vários sistemas responsáveis pelo equilíbrio que estarão afetados. Então ele precisa esse equilíbrio tem que ser avaliado, e aí o fisioterapeuta consegue fazer isso muito bem através de escalas de avaliação. Hoje nós temos plataformas que avaliam o equilíbrio e posteriormente treinar este equilíbrio. Se ele sofreu uma fratura, por mais que ele tenha até feito uma reabilitação, mas não foi treinado equilíbrio, ele vai cair novamente. Então, isso não dá para ser feito por um cuidador, por exemplo, porque esse idoso tem risco de queda. Então, o treinamento vai exigir equilíbrio dele. Eu vou até exagerar um pouquinho mais. Eu vou dizer que, às vezes, o médico se arvora a orientar o paciente sem lembrar de todas essas coisas, da velocidade, do equilíbrio, da força muscular. E nós temos profissionais para isso hoje. Tá certo? O mercado está cheio de profissionais, fisioterapeutas, de excelente qualidade. A gente exporta para os Estados Unidos fisioterapeuta. Então, dá para ter uma ideia do padrão que a gente tem aqui. Né? E, às vezes, o médico não usa isso. E não é caro. Você concorda? Não. Não é um tratamento caro, tá certo? É muito pior ir para a academia e fazer as coisas erradas. Sim. Então, é importante pegar uma orientação adequada. É muito importante pegar uma orientação adequada. E eu queria completar, Priscila, dizendo que, conforme isso que a Vanessa já trouxe, então o idoso cai e, às vezes, o médico, não por má intenção, mas vai propor uma bengala ou um andador, quer dizer, propõe um tipo de dispositivo de auxílio à marcha que não está adequado àquela pessoa, não está adequado ao ambiente em que aquela pessoa vive. Portanto, é uma orientação que às vezes não colabora muito e se essa pessoa usa, às vezes sem treino. Então, também pode acontecer da orientação que, apesar de ter uma boa intenção, acaba causando um acidente ou, às vezes, abreviando alguma outra queda, né? Abreviando o tempo de uma outra queda. O dispositivo de auxílio à marcha, né, que são as bengalas, andadores. Realmente acho que é um ponto bem importante de ser tocado, porque o que a gente vê que é mais comum, você vai numa farmácia e consegue comprar um andador, uma bengala, mas isso exige uma indicação da altura adequada, um treino adequado, para que de repente eu possa com essa bengala tropeçar e cair, né? Então, muito importante mesmo que ele tenha orientação profissional para isso. E é pouco natural. É pouco natural. Então, a gente tem que tentar voltar o melhor possível para a natureza. Andar com 3 pernas era só lá quando a gente estava começando, né? Que andava de 4. E daí tem a questão também do medo, né? Eu queria que a doutora Vanessa falasse para a gente, porque quando o idoso cai, ele, né, já causa ali um bloqueio até. Será que eu vou cair de novo? Ou a queda vai ser pior? Ou eu não estou me segurando muito bem? E essa bengala eu não me adaptei? Principalmente idosos, eles não gostam, né? Coloca uma bengala e ele já fica irritado. Queria que a senhora falasse dessa questão do medo. Como tratar? Inclusive existem grupos, até no hospital que eu trabalho, e já existe isso em várias instituições, são grupos de psicoterapia de pessoas que têm medo de cair, né? Então, os próprios geriatras já conseguem fazer esse diagnóstico, porque a pessoa vai diminuindo muito a quantidade de atividades que ela faz, e aí, à medida que você vai investigando por que essa pessoa está fazendo menos atividades, você, então, consegue chegar no momento lá que foi uma queda. E às vezes uma queda não relatada nem para a família, nem para o médico. As pessoas têm muita dificuldade também de entender o que é uma queda. Às vezes levantar de um sofá e cair de volta no sofá já é uma queda. Mas eles acham que não, porque não caíram no chão, não foi uma queda. E isso é importante de ser levado para o médico, para o profissional que vai atender esse paciente, porque a gente começa a ter pistas de que forma está esse idoso, porque a queda, na verdade, é a pontinha do iceberg, né? É a partir daquele evento queda que a gente vai, então, investigar o que esse paciente tem, se é o equilíbrio, se é um processo demencial, enfim, as várias causas que pode ter uma queda.
Então essa questão do medo de cair vai fazendo aquele ciclo vicioso negativo, né? Então a pessoa tem medo de cair, ela deixa de se movimentar, porque ela deixa de se movimentar, ela tem mais chance de cair. E aí ela pode evoluir para outras doenças, né? O terapeuta ocupacional trabalha também com pessoas que têm demência. E não raro a gente vê essa relação, que a partir de uma queda, as pessoas, uma demência do tipo Alzheimer, as pessoas começaram a deixar de fazer atividades, então você acelerou um pouco esse caminho, né? Não que uma coisa leve a outra, necessariamente, mas a gente vê, é uma diminuição da quantidade de estímulo que essa pessoa recebe, portanto, esse medo de cair precisa ser tratado e essa queda precisa ser considerada como um evento importante. Não pode achar que porque é um idoso, isso é normal de acontecer. Ah, velhinho cai mesmo. Não cai. Né? Não é normal cair. Cair não é normal em nenhuma faixa etária. Até quando está aprendendo a andar, até tem algumas coisas aí, alguns estudos que falam que é normal, mas não é normal, tá? Então a gente precisa investigar isso, sim. Tá, ok. Bom, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos com mais Saúde e Vida. Voltamos com o programa Saúde e Vida e hoje o assunto é osteoporose e quedas. O deputado Orlando Bolsoni, do PSB, é autor do projeto de lei 260 de 2014, que cria uma cartilha de orientação para prevenir quedas sofridas pelos idosos. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse projeto de lei. Nossa tendência futura é uma tendência de ter cada vez mais uma população idosa. Daí se faz necessário que nós comecemos desde já com políticas preventivas de proteção ao idoso, quanto à saúde, quanto ao lazer, quanto aos seus aspectos sociais de um modo geral. E uma das formas é a questão da informação. Então, do idoso estar informado de todos os seus direitos, mas do idoso também ter condição de prevenir, em especial para melhorar a sua qualidade de vida. Acontece, nós fizemos então um projeto de lei no sentido de prevenir, então é uma cartilha para o idoso, onde nós prevenimos de orientação preventiva, quanto a melhorar a sua saúde, a questão, por exemplo, das doenças que acometem o idoso, quanto hipertensão, quanto ao diabetes, osteoporose, todas essas doenças, e também dessa pessoa ter uma vida, orientando-a no sentido de que ela possa ter uma vida ativa. Então esse é o objetivo, ele é preventivo, já serve para o momento, visto que nós temos uma população, hoje nós caminhamos cada vez mais até para a nossa média de vida, em especial no estado de São Paulo, passar de 80 anos, então nós queremos já prevenir para que as pessoas que tenham essa idade aí pós 65, 70 anos, elas tenham uma boa qualidade de vida e possam inclusive avançar. Eu acho que não é sonho trabalharmos no sentido de buscar, por exemplo, 90 anos de vida de média para 2040, 2050. Então esse foi o objetivo do nosso projeto. Bom, esse projeto ele trata de informação. O que vocês acham? É preciso informar? Eu quero me retratar, porque eu disse que o tratamento mais barato era o tratamento físico. Na realidade, o mais barato é educacional. O deputado tem toda a razão na hora que ele pretende educar a população. O difícil é conseguir realmente chegar na população. O Ministério da Saúde tem um programa muito bem feito sobre a osteoporose, tanto para tratamento quanto para evitar quedas. E a gente não consegue chegar à população, tá certo? É por isso que a gente usa um pouquinho a imprensa, porque a imprensa ajuda a gente a educar a população, né? Mas então eu queria me retratar, o deputado tem toda a razão, educacional em primeiro lugar. Aliás, só para você não ficar chateada comigo, eu vou lhe dizer que, pessoalmente, eu encaminho para fisioterapeuta, eu treino os fisioterapeutas que me dão assistência a educarem o paciente, não só para osteoporose, osteoartrite, uma porção de outros problemas. Viu? Então é possível prevenir a osteoporose? Sim. É possível.
É possível, começando por aí, pela educação. Especialmente prevenir as consequências que dela podem ocorrer, né? Acho que, e no caso específico de quedas, acho que a gente pode, especialmente na minha área, terapia ocupacional, a gente pode prevenir a questão do ambiente, adaptar esse ambiente para a prevenção de uma queda, né? E ainda que aconteça a queda, para que essa queda não seja tão grave, né? Então a gente tem, por exemplo, uma orientação simples, vamos tirar as mesinhas de centro, especialmente as de vidro, porque se essa pessoa cair ali, além dela cair e ter toda a questão aí da fratura e tudo, ela ainda pode se cortar. Sim. Então pensar também nessa questão, e acho que iniciativas desse tipo, que vão informar a população, só contribuem e fortalecem a nossa orientação já na clínica, né? Principalmente porque a queda, ela é perigosa, né, doutor? Uma queda, o senhor falava sobre a questão do fêmur, né? Muitos idosos, quando caem, quebram o fêmur. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso. Fazendo um parêntese, o idoso rígido só quebra se cair realmente uma queda muito importante. O problema da osteoporose é que não precisa nem cair. Nem caiu. O idoso pode estar andando e sofrer uma fratura do colo do fêmur. E o grande problema, na realidade, da osteoporose não é uma radiografia feia. O grande problema da osteoporose é o fato de que a pessoa cai e quebra ou quebra sem cair. E essas fraturas têm muitos inconvenientes. O primeiro inconveniente é que a pessoa pode não sarar completamente da fratura. Pode ficar com uma deformidade, pode ficar com uma incapacidade, qualquer fratura. Especificamente a fratura do colo do fêmur, que é a pior delas, a pessoa tem uma limitação da sua capacidade de vida, do seu prolongamento de vida. Os estudos mostram que, estudos importados, estudos ingleses, mostram que 16% das pessoas que sofrem a fratura do colo do fêmur morrem no primeiro ano, independente do tratamento ortopédico que foi dado a essa fratura. Por quê? Exatamente porque movimenta alguma coisa que talvez a nossa colega geriatra pudesse falar, tá certo, se estender sobre o assunto, porque é bem complexo, é uma coisa exatamente bem complexa. Por que, doutora Juliana? Então, na verdade, é o seguinte, o paciente que cai e ele fratura, ele já é um paciente que tem uma vulnerabilidade orgânica, né? Então, as reservas fisiológicas, as reservas para tolerar qualquer tipo de estresse, né, elas são diminuídas. Então, uma fratura realmente ela é um estresse agudo, ela é uma urgência geriátrica, tá? Esse paciente tem que ser abordado nas primeiras 48 horas, idealmente, da fratura e da internação hospitalar, né? E isso nem sempre acontece, tá, Priscila? Então, o paciente, às vezes, ele prolonga um pouquinho a sua internação hospitalar, imóvel no leito, né? Com posicionamento inadequado no leito, com dor, com restrição da sua atividade, a musculatura declina. E essas reservas, né, que eu comentei com você, elas ficam ainda cada vez mais diminuídas com essa internação e com essa imobilidade. E mesmo que a gente aborde, se não for feito um perioperatório, um pré e um pós-operatório adequado a esses pacientes, com controle de dor adequado, com uma fisioterapia no primeiro pós-operatório, para ele voltar já a deambular o quanto antes, realmente é um ciclo vicioso, é uma cascata de consequências, de complicações clínicas que ocorrem. Então, o paciente que faz uma pneumonia, faz uma infecção urinária na internação, e aí ele recebe alta para casa, não na sua plenitude em termos de funcionalidade, né? E aí, nesse primeiro ano, nesses primeiros 6 meses, 1 ano após a fratura, se a gente não tiver um acompanhamento ortopédico, geriátrico e multidisciplinar adequado, em termos de uma boa fisioterapeuta, uma boa TO, uma boa nutricionista para ajudar na recuperação dessa massa muscular, é uma cascata que às vezes é difícil a gente retomar. Então, é uma série de consequências, infecção, dor, problemas que antes não tinham sido demonstrados, problemas cardíacos, começam a aflorar, e aí o porquê dessa alta taxa de mortalidade. Aqui no Brasil a gente tem um pouquinho mais, ao redor de 30% dos pacientes morrem no primeiro ano, porque a gente tem uma dificuldade também de políticas públicas de conseguir fazer uma abordagem adequada desse paciente, né? A prevenção ela é extremamente importante, mas um perioperatório e eu ter para onde encaminhar esse paciente com acompanhamento fisioterápico adequado também falta para a gente na rede pública. E aí se justifica essa elevada taxa de mortalidade que a gente encontra. As casas de repouso não são todas completamente adequadas, né? Às vezes o paciente é obrigado a ir.
especificamente no fato, a doutora falou bem, aqui no Brasil, praticamente 1/3 morre em 3 anos. 1/3 fica incapacitado físico, com todos os problemas que o incapacitado físico cria na sociedade, para si mesmo, os custos disso tudo, né? E 1/3 sai bem disso, só que ele tem outro colo do fêmur. Sim. Então ele tem outra chance de entrar novamente num processo todo de fratura, de segmento de fratura, etc. É uma observação muito boa. Um paciente que tem uma fratura, ele tem 3 vezes chance mais de ter uma nova fratura. Né? Então, assim, uma fratura prévia já é um indicador muito forte de uma nova fratura para esse paciente. Então, uma observação que o Dr. Márcio fez ele tem que ser tratado, né? Ele tem que ser tratado antes. A gente tem que pegar essa osteoporose antes dela ocorrer, na prevenção. Mas uma vez que ela ocorre, a gente tem que correr atrás de uma informação para ortopedistas, geriatras e realmente tratar isso para que uma nova fratura não venha a acontecer. É reversível? A cura uma osteoporose? A osteoporose, assim, a gente tem 2 grandes grupos de osteoporose, a primária e a secundária, né? A secundária, que são as causas menos comuns, são outras doenças que levam à osteoporose. Então, alguns cânceres, problemas renais crônicos, alguns tipos de problemas de tireoide, metabólicos, uso crônico de corticoide, tá? São problemas que alteram o metabolismo ósseo e a gente é uma causa secundária, mas é uma causa, assim, a menor parte dos casos são secundários a essas doenças. O que a gente vê no nosso dia a dia realmente é pós-menopausa, pelaquela perda do estrogênio que eu comentei com você, e pelo envelhecimento ósseo, né? Não é todo idoso que tem osteoporose, mas até os 80 anos, 70% dos idosos vão ter essa doença. Se o idoso não tiver osteoporose, ele está errado. Ele está errado, porque a norma é ter osteoporose. Entendeu? Então, no idoso a gente tem que pensar que ele corre um risco altíssimo de ter osteoporose, de ter fratura e eventualmente ter problemas por causa da fratura, né? Já na mulher pós-menopausa, aí o ginecologista que deve acompanhar e a pessoa deve pedir ao seu ginecologista que pelo menos faça uma primeira intervenção, que faça uma primeira densitometria e que nessa primeira densitometria ele possa verificar quando vai fazer uma segunda, porque não é necessariamente, como todo mundo imagina, fazer densitometria todo ano, não é necessário isso, mas é o médico que vai definir isso quando fazer, para fazer a profilaxia. Eu queria pegar o gancho, desculpe, eu queria pegar um gancho no que você falou sobre a casa segura. Sim. Eu queria só dizer que, se entrar no site da Sociedade Brasileira de Ortopedia, www.sbot, Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia.org.br, lá tem tudo sobre uma casa segura, tudo que se deve fazer para se evitar os acidentes dentro da casa, para se evitar que o idoso caia com facilidade, porque às vezes não é que o idoso caiu porque ele tem uma doença, porque a casa propiciou isso. Agora é muito importante lembrar, idoso caiu, tem que procurar a causa. Tem que pensar em outra causa que não seja simplesmente um tropeção. Eu tropeço e não caio. E sou idoso. Quero retomar o gancho aqui do Dr. Márcio. Acho que é muito importante que o ambiente seja avaliado, sim. Mas tão importante quanto é avaliar a atividade que essa pessoa faz nesse ambiente, tá? Então, alguns idosos, a gente cansa de ver isso nos hospitais, na nossa prática, eles fazem algumas atividades que são inadequadas para a faixa etária e para a capacidade funcional que ele tem, né? Dá alguns exemplos pra gente. Dou vários exemplos, acontece muito. Então, o idoso que quer mexer na antena do telhado, a idosa que quer limpar o vitrô do banheiro e sobe em escadinha, sobe em banquinho, que não pode esperar ninguém para pegar uma panela em cima do armário, né, na parte mais alta do armário. Então, muitas coisas, além de toda essa parte da adaptação do ambiente, que é colocar uma barra de apoio no banheiro, por exemplo, no box, principalmente, né? Ao lado do vaso sanitário, prestar atenção nos tapetes, nos degraus, na iluminação, além de tudo isso, avaliar o tipo da atividade que essa pessoa faz, né? Eu atendi uma senhora que a casa dela estava toda adaptada e ela fazia tudo direitinho, me dizia que fazia tudo direitinho, mas ela caía toda vez que ela ia estender roupa. E a geriatra avaliou as 1000 coisas que poderia ser e no fim a gente identificou que ela dobrava as roupas e tampava o campo de visão dela cada vez que ela saía do lado da área de serviço com as roupas. Então ela ia com aquele monte de roupa e descia as escadas.
Então veja, Estava pedindo. Essa é uma atividade que só quem vai explorar com esse paciente é o terapeuta ocupacional. Porque é o único que vai dizer, como é que a senhora faz? Me dá o passo a passo de como a senhora faz essa atividade. E eu vou ver essa pessoa muitas vezes fazendo essa atividade. Então é muito importante que a gente também observe e se atente para o tipo de atividade, né? Essa coisa do telhado todo mundo já pegou um paciente desse que ou aquela subiu. corridinha para atravessar a rua. Eles adoram fazer isso, né? E sabe que agora, esses semáforos inteligentes, né? Que eu estou interrogando um pouco essa inteligência, eles piscam o vermelho, eles ficam mais tempo piscando o vermelho do que o verde. Isso. E isso dá uma certa aflição em quem está atravessando a rua. Ainda que os orientadores de trânsito digam pra gente, não dá tempo, correr. não precisa correr, nós, jovens, temos vontade de correr para chegar logo do outro lado. Dá uma ansiedade mesmo. Um idoso com um déficit de equilíbrio, com déficit de visão, né? Então, Uma marcha mais lenta. Uma marcha mais lenta. Então tem uma dificuldade grande aí. Então coisas que a gente no dia a dia acaba não percebendo, mas que são muito importantes para prevenir uma queda e uma consequência que a gente já viu que são muitas aqui. Os médicos já disseram pra gente que em um ano a gente pode não estar mais aqui, né? O perigo é grande. E nesse caso do idoso tentar atravessar rápido a rua, todo mundo aceita que o idoso ande devagar, mas está errado. Sim, é isso? Concordo plenamente. Está errado, tá errado. O idoso tem que ter velocidade, tem que treinar a velocidade. Perde. A gente perde músculo. A mulher desde os 18 anos de idade, o homem desde os 21. A mulher quando chega aos 30, ela já vai falar para alguém, estou velha, eu estou ficando velha, porque ela não faz uma coisa muscular, não consegue fazer. O homem aos 35, tá certo? E ninguém toma conta disso. É o senso comum, né, doutor Márcio? Então, as pessoas acham que é comum. Que o deputado coloque na cartilha dele, coloque essa informação, tá certo? Essa história do idoso ser lerdo, tá certo? Tá errado. O idoso tem que ser rápido, tem que ter velocidade, tem que ter força, tem que ter equilíbrio. Tá Bom, certo? a conversa está muito boa, mas a gente vai fazer mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais saúde e vida. Voltamos com o programa Saúde e Vida e estamos falando sobre osteoporose e quedas. E durante a nossa conversa, a gente chegou à conclusão, né? Claro que vocês já sabiam disso, mas nós chegamos à conclusão nessa conversa que para um atendimento ao idoso, aquele que já tem a osteoporose e que sofreu uma queda, é necessário um atendimento multidisciplinar. E daí a gente entra numa questão de saúde pública, de políticas públicas. Por quê? Ele precisa, ok, a maioria dos idosos é tratada pela rede pública. A rede pública oferece esse respaldo? Oferece parcialmente. A gente tem o hábito de culpar o governo por tudo, né? Mas eu gostaria de fazer um meia-culpa. Eu sou ortopedista. Nós tratamos fraturas. Fratura é uma coisa linda, maravilhosa. Cada fratura é uma fratura. Nós, ortopedistas, adoramos tratar fratura. E nós não somos clínicos. A gente esquece um pouquinho de atender o paciente. Então, a doutora já tinha chamado a atenção da gente que é multidisciplinar. O paciente deve perguntar para o seu ortopedista, doutor, essa minha fratura é normal? Não, essa sua fratura é osteoporótica. Para nós, ortopedistas, a fratura é osteoporótica. Aí faz o pedido, mas doutor, se é osteoporótica, eu tenho que tratar a osteoporose. Peça para o seu médico para ele te encaminhar para tratar. Aí a gente chega nessa coisa. E o Estado? O que o Estado faz? Bom, o Estado fornece medicamentos para tratar a osteoporose. O Estado tenta fazer uma porção de coisas. É que, na realidade, a gente acaba não aderindo a isso. Eu já comentei da cartilha do idoso, que existe no Ministério da Saúde, que deve existir em tudo quanto é posto de saúde. Eu nunca atendi um idoso que tivesse chegado com uma carteira, mas na carteira se anota o número de quedas. Então isso é importante, esse paciente está caindo muito. Não é importante para mim, é importante para elas que fazem a recuperação desse paciente. Está errado cair. Então é uma coisa que precisa de lembrar sempre. Está errado cair. Se cair e tiver osteoporose, vai fraturar. Doutora, mas o que falta? Então, no sistema público,
falta uma equipe interdisciplinar, eu diria até não multidisciplinar, mas uma equipe que discute os casos, então que todos os membros avaliem os aspectos que poderiam levar esse idoso a sofrer uma queda, e aí depois ter uma discussão para que trate melhor este idoso, né? Na minha área da fisioterapia, a gente percebe muito que o idoso consegue, sim, pós-fratura, fazer uma cirurgia, por mais que às vezes demore um tempo, mas ele muitas vezes ou não é encaminhado para uma reabilitação, que deveria ser, né, o mais precoce possível, ou se ele é encaminhado, ele tem uma fila de espera de meses. E o ideal, a gente sabe, é que logo no segundo pós-operatório ele já comece a fazer a fisioterapia no hospital e vá para o seu domicílio fazendo a fisioterapia motora, que além dele ter que superar, né, toda a dor, né, o inchaço que ele vai ter pós-fratura, mas ele tem o medo de retomar as suas atividades. Então, quanto mais demorar para ele iniciar essas atividades, provavelmente ele vai perdendo massa muscular, aí ele tem mais perda de massa óssea, então ele pode ter mais fraturas. Então, realmente, a gente precisa de uma equipe maior. Né? E também, psicologicamente, ele é afetado, né? Muito afetado, porque ele já percebe, quando ele sofre uma queda, ele percebe que, por algum motivo, ele não tem uma boa capacidade funcional. Não consegue fazer o que ele fazia quando era jovem. Então, isso já traz um impacto emocional para ele. Fora isso, ele passou por uma cirurgia, ele tem bastante dor, a dor altera, assim, né, o comportamento emocional. Então, isso realmente ele precisa, inclusive, muitas vezes, de um acompanhamento psicológico. E nós ortopedistas também sofremos um trauma emocional importante disso. Por quê? Porque nós sabemos que se a gente operar uma fratura de colo do fêmur até o 4º dia, o prognóstico é 1. Se operar depois do 5º dia para frente, o prognóstico é muito pior. E isso está cheio de estatística internacional mostrando isso. Mas no SUS, o ortopedista espera uma semana, 10 dias, para que alguém libere um instrumental para fazer a fixação dessa fratura, ou uma prótese para se fazer uma artroplastia total numa fratura dessas, tá certo? Então, a espera no SUS, infelizmente, começa antes, começa lá. E depois, conseguir fazer uma reabilitação no paciente é outra epopeia, né? O paciente marca a entrevista com a fisioterapeuta demora um mês. Sim. E, doutora Tatiana, daí terapia ocupacional... Perfumaria. Não é? As pessoas, então, tem muita dificuldade, primeiro, de entender o que um profissional terapeuta ocupacional faz. Eu espero que depois dessa conversa, algumas pessoas consigam entender melhor o que um terapeuta ocupacional pode fazer e pode contribuir numa equipe, especialmente numa equipe gerontológica, né? E eu acho que a gente está muito engatinhando ainda em termos de políticas públicas, especialmente para o idoso e para questões assim mais específicas como quedas. Acho que a gente tem muito a aprender, tem muito a avançar. Nós, profissionais da área, somos poucos ainda, pouquíssimos. Você vê poucos geriatras. Geriatra em posto de saúde, então, é artigo de luxo. Se tiver uma terapeuta ocupacional, no programa de saúde da família ali, também é artigo de luxo. Físio você tem com mais incidência, ortopedista também. Mas eu acho que é importante a gente ter essa visão da equipe como um todo, da construção dos saberes, o que cada um pode de fato contribuir. Então, eu acho que a gente precisa avançar muito em termos de política pública, sim. Não só o projeto que o deputado colocou aí, de informação, mas acho que também de equipes mínimas para tratar determinadas patologias e encarar a queda aí como uma patologia, né? É até uma sugestão, então, para acrescentar o projeto, ou um novo projeto? Fica como uma sugestão. Acho que sempre, né? Eu acho que a população só tende a ganhar quando a gente oferece mais recursos, né? E a gente não tem esses recursos, infelizmente a gente não tem. Então, em termos de políticas públicas, a gente precisa avançar muito ainda. Doutora Juliana? Na verdade, eu acho que nos 3 níveis, né? A prevenção, o tratamento hospitalar, muitas vezes o paciente fica na fila esperando
por uma prótese, por uma vaga na UTI. Isso retarda e ele começa a complicar nesse intra-hospitalar, né? E o pós-alta, né? Então a gente tinha um paciente que andava, que tinha uma certa independência, fraturou, e agora a gente tem um contexto, um cenário com um paciente que vai precisar de um auxílio pelo menos nos próximos 40 dias aí para as atividades dele, né? É um paciente que passou por um estresse de uma internação hospitalar, ficou com algumas sequelas dessa internação, vai precisar reabilitar, e aí a gente muda o contexto da família, né? Que é uma nova realidade para todo mundo, né? Para os cuidadores, para os familiares. E para onde eu mando esse paciente? Para quem eu recorro? Né? Lá na Unifesp a gente tem um ambulatório, a gente está fazendo um projeto piloto agora, de um protocolo de uma unidade ortopegeriátrica, né? Então é um acompanhamento conjunto de ortopedistas, geriátricas e gerontólogos para fazer a abordagem desse paciente no perioperatório e num ambulatório específico de transição de cuidado, para fazer a reinserção desse paciente no ambiente domiciliar dele e na comunidade. Só que isso é um serviço no Brasil, né? Então, o tamanho do nosso país, ele precisa realmente de um suporte desse pós-alta. E eu tenho que ter um ambulatório, um serviço que eu consiga ver esse paciente de forma precoce, né? Quem sofre uma fratura de fêmur não pode esperar 2 meses por uma vaga de uma fisioterapia. Tem que ser algo muito dinâmico e muito precoce, porque senão eu perco o timing, ele vai ficando cada vez menos funcional e aí vem as complicações, vem as comorbidades e aí a gente perde esse idoso ativo e funcional na nossa sociedade, né? Já é uma outra realidade. E eu acho que as políticas públicas realmente precisam mudar um pouquinho o conceito. A cartilha, ela é boa, mas ela está longe de ser o suficiente. O que a gente percebe é que nas políticas públicas existe uma importância grande ao profissional médico. Então, o programa Mais Médicos, mas a gente percebe a importância dos outros profissionais para a qualidade de vida desse idoso, né? Então, ele não precisa só ser avaliado, ou ser medicado, ou ser acompanhado clinicamente. Ele precisa andar, né? Ele precisa falar adequadamente, deglutir o alimento, né? Então, ele precisa, para que ele consiga, hoje a gente já consegue fazer com que o idoso tenha um prolongamento da vida. Mas essa vida está muito ruim, ainda com bastante incapacidade. Né? O que a gente quer é que esse idoso viva muito e viva ativo, né? O envelhecimento ativo. Acho que seria uma vida de qualidade, né? Sim, uma vida de qualidade, onde essa pessoa possa de fato estar inserida na atividade que ela faz, quer seja atividade dentro de casa, quer seja uma atividade profissional ainda, né? E para que essa pessoa possa ter essa plenitude no viver, ela precisa de todos esses fatores, né? E hoje o profissional médico especialista no envelhecimento, o geriatra, já percebe que esse não é um assunto especificamente médico, que é um assunto que é maior, né, que é a gerontologia. Então é o estudo do envelhecimento, não é só a geriatria, que é o estudo das doenças do envelhecimento, né? Então entender essa pessoa não só como um ser que tem doenças, mas um ser que além das doenças tem as relações familiares, o ambiente em que ele vive, que ele convive, e o trabalho, e enfim, todas as coisas que todo mundo faz ao longo da vida, né? Ok, principalmente que nós temos mais tempo, né, de vida. Eu sou ortopedista, eu sou médico há mais de 50 anos. Já trabalhava em ortopedia do tempo de faculdade. E eu vejo sempre essas dificuldades. Então, eu vejo, o problema não é exatamente médico, o problema é saúde. Não adianta você colocar um médico maravilhoso, super preparado perante o paciente, porque falta o resto, falta o instrumental, tá certo? Falta assistência, falta o medicamento. Osteoporose, por exemplo, ela tem tratamento. Ela pode não ter cura, porque uma parte da osteoporose é ligada ao envelhecimento. Então ela pode não ter cura completa, mas ela tem tratamento. A gente consegue chegar com o paciente até um determinado ponto e suspender o tratamento do paciente. O que a gente chama de drug holiday, férias das drogas. Então a gente interrompe o tratamento do paciente, porque ele melhorou tanto que a gente já não precisa mais ficar sobrecarregando o organismo dele com droga. Só que faltam essas drogas, faltam no SUS. Mesmo na medicina suplementar, na saúde suplementar, faltam. A gente não consegue, mesmo na saúde suplementar, encaminhar o paciente para um serviço de reabilitação adequado, tá certo? A gente encaminha para serviços que estão funcionando, mas não realmente... Então a culpa não é só do governo, não. A culpa é nossa, porque a gente não cobra.
Entendeu? Bom, então assim, eu vou dar um tempinho para cada um agora, a gente está terminando o programa, para cada um então fazer essa cobrança, né? Também. Bom, e também sugerir, né? Então, um minutinho para cada um. Doutor. Bom, eu queria fazer uma sugestão exatamente não de política pública, especificamente para o paciente que sofre uma fratura osteoporótica, lembrar ao seu ortopedista que ele precisa de encaminhar para tratar a osteoporose. Não espere uma segunda fratura. Existe uma chance de 2,5 vezes de ter uma segunda fratura. Existe uma chance de 5 vezes de ter uma terceira fratura. Então, isso é uma cascata fraturária que tem que ser interrompida e o paciente deve participar disso porque é seu interesse pessoal. Doutora Juliana? Bom, a minha cobrança, na verdade, assim, alguns recados, né? Primeiro para falar que a queda, ela não é normal. Então, se o seu paciente idoso, se o seu familiar, seu avô, o senhor que está ouvindo, né? Cai, isso não é normal, procura um geriatra para a gente fazer o diagnóstico da causa dessa queda. E em relação às políticas públicas, eu acho que a gente precisa de maior atenção aos nossos idosos, com um acompanhamento mais precoce, sério e multidisciplinar. Doutora Vanessa? Bom, meu recado é para as famílias, né, para que invistam na prevenção da osteoporose desde a infância. Então, coloquem seus filhos para fazerem exercícios físicos, estimulem, né, desde pequenininho. E para quem já sofreu uma queda, vale muito a pena procurar um profissional de fisioterapia para que possa avaliar o seu equilíbrio, para que possa treinar este equilíbrio para que você não volte a sofrer uma queda. Doutora Tatiana? Eu queria lembrar que o terapeuta ocupacional é o profissional que pode contribuir na organização das atividades do dia a dia, na adaptação do ambiente, na adequação da atividade e, portanto, pedir que os colegas encaminhem pacientes para a TO e que a TO, porque a gente acha a terapia ocupacional muito grande, né? E lembrar para os pacientes que eles podem fazer esse pedido para o médico ou para quem estiver atendendo. Bom, eu quero agradecer a colaboração de todos vocês, porque foi um alerta para que todos mudem a vida, mudem as práticas para que tenha qualidade de vida. Bom, o nosso programa fica por aqui. Até o próximo Saúde e Vida. Tchau, tchau.